Gente, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, sabe por quê? Porque eu acho que eu tô tão acostumada a gravar vlog que eu não sei mais gravar vídeo conversando. Oi, tudo bom? Meu nome é Beth Cristina, esse é o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre a introdução alimentar do Hugo. Esse vídeo foi uma sugestão de vocês, então se eu conseguir achar, não vou prometer, mas se eu conseguir achar, eu vou deixar aqui na tela os comentários das pessoas que pediram esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou mãe, eu fui mãe aos 18 anos. No dia do meu aniversário, meu filho nasceu, que foi pra marcar o aniversário de 18 anos mesmo. E o meu filho hoje tem 7 meses. 7 meses, hoje é dia 24, daqui um dia ele vai fazer 8. Eu tô no dos 6 meses, porque eu tava vendo o roteiro aqui, mas é 8 aqui no canal, porque eu sempre mostro a minha rotina com ele. Tem vários vlogs, se você entrar e clicar no meu nomezinho e ver os vídeos do canal, tem vários vlogs como mostrando fazendo faxina, mostrando meu dia a dia com o Hugo, tem alguns tutoriais de aplicativo, de edição de vídeo, então por favor se inscreve no canal, porque eu sei que você vai adorar. Além de se inscrever no canal também, não esquece de me seguir lá no meu Instagram e no Pinterest, que no Pinterest eu posto vários wallpapers pro seu celular, e no Instagram eu posto foto todo dia, posto stories, então vai lá e me segue no Instagram. Agora vamos começar o vídeo, tá, gente? Eu tô aqui com o meu caderno, meu planner de mídia social, que se você ainda não viu, o link tá aqui, ó, nos cards e tá aqui na descrição pra vocês verem. E eu tô aqui com o roteiro, tá? Então se ele aparecer aqui é porque eu tô lendo. Eu comecei a introdução alimentar do Hugo quando o Hugo tava com o 6º mês. Por quê, gente? É por causa das indicações médicas. E acabou que antes, quando eu tava grávida, eu via muitos vídeos das blogueiras falando, iniciando a introdução alimentar com 6 meses. Então, meio que isso me influenciou. Então eu quis com 6 meses. Antes disso, o Hugo só tomava o leite do peito e a mamadeira. Teve um tempo que eu parei de dar mamadeira, ele perdeu o costume de mamar mamadeira, então nesse tempo, antes dos 6 meses, ele tava mamando só o peito. Só nos 3 primeiros meses ele mamou mamadeira e depois ele começou a mamar só o peito até o 6º mês. Depois, quando eu quis introduzir a mamadeira de novo pra ele, porque eu não tenho tanto leite assim pra sustentar ele, quando eu comecei a introduzir a mamadeira, ele já não aceitou mais. O que foi muito louco, assim, porque daí ele não tava aceitando. E aí ele teve um pico de crescimento. E aí nesse pico de crescimento mudou tudo. E aí ele começou, depois do pico de crescimento, ele começou a aceitar a mamadeira. Então na mamadeira eu dava água e o leite pra ele. E aí veio outro pico de crescimento. E foi o pico de crescimento que foi do 5º mês, que foi da mudança do 5º mês pro 6º mês. E aí nesse pico de crescimento ele parou de mamar mamadeira, não queria leite de jeito nenhum, não quer mamar mamadeira até hoje, né? Nesses picos de crescimento, nessa mudança de aceitar a mamadeira e não aceitar a mamadeira, quando ele tava aceitando a mamadeira, quando eu tentava dar algum alimento pra ele, ele super aceitava. Depois que ele teve esse pico de crescimento, que ele parou de aceitar a mamadeira, ele parou de aceitar os alimentos. Eu fiz até uma compra, comprei algumas frutas, eu não lembro o que eu comprei, mas tem um vlog aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição, que eu gravei no dia que eu fui comprar esses alimentos pra dar pro Hugo. Acabou que de tudo que eu comprei, vocês vão ver que eu comprei mexerica, acho que eu comprei Danone também. E da mexerica ele só comeu, acho que uns dois gomos de mexerica, com muita garra ainda, porque não foi fácil. E dos Danones que eu comprei, ele tomou 3, mas 3 assim que se juntar dá um só. Ele não comeu tudo, nem... Ele não é uma criança que gosta muito de comer, pelo que eu percebi. Que foi mais difícil, eu acho, na introdução alimentar do Hugo. Foi que parece que, sei lá, quando eu ia no postinho, quando eu ia no mercado, em qualquer lugar que as pessoas viam o Hugo, elas sempre perguntavam, gente, eu vou trazer vocês mais pra cá. Ui, pra mim poder encostar na porta, porque minhas costas tá doendo. É um bate-papo isso aqui, né? Então, quando eu ia nesses lugares públicos que as pessoas iam Hugo, elas sempre chegavam e perguntavam quantos meses que ele tem. E parece que depois que o Hugo fez 6 meses, todo mundo sabia que o Hugo tinha 6 meses. Toda vez que eu chegava num lugar,
todo mundo chegava com uma receita nova do que eu tinha que fazer. Às vezes eu olho pro nada porque eu sou assim mesmo, tá? Todo mundo sabia, parecia que o Hugo tinha 6 meses. Todo mundo ficava dando várias receitinhas. Não, Porque você tem que bater isso, não, você tem que amassar isso, não, você tem que dar feijão, você tem que dar aquilo, você tem que dar aquilo. e muita coisa, toda hora receitinhas, 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 receitinhas. E acabou que eu fiquei muito estressada. E eu ficava muito estressada porque falar é fácil, né? Mas ninguém vinha aqui em casa dar comida pro Hugo, porque eu tentava dar essas receitinhas, tipo, aí eu tentei dar feijão pra ele. Deu certo? Não deu. Tudo que eu tentava dar pro Hugo, ele nunca aceitava, não mesmo. Até hoje ele não aceita muito. A minha mãe é a prova viva disso, que até hoje ele não aceita os alimentos. Esse início do 6º mês foi bem difícil por conta de muita gente palpiteira que toda hora queria falar, não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí eu ficava estressada de tantas pessoas falarem, e aí eu fui lá e comprei as coisas pra dar pra esse menino. E aí eu ficava muito estressada porque ele não aceitava, porque eu queria que ele aceitasse para as pessoas pararem de falar o que eu tenho que fazer. Sei lá, parece que ele sentia que eu tava estressada e aí ele negava. E quando eu dava pra ele, ele abria a boca, tipo, não era chorar assim, normal. Ele gritava, parecia que eu tava enfiando a colher na goela dele, porque ele ficava muito irritado, sei lá, acho que ele sentia que eu tava irritado e ficava mais irritado, né? Pelo menos as pessoas falam que quando a mãe tá irritada, o bebê fica irritado também. E era isso que acontecia. Então, no início do 6º mês, que era o que eu tinha planejado pra fazer a introdução alimentar, não deu certo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e resolvi, conversei, tentei com o Giovanni, porque tudo aqui que a gente vai fazer com o Hugo, a gente senta e conversa. Eu falei pro Giovanni, ó, o negócio é o seguinte, o Hugo, ele não quer comer e parece que ele não sabe que aquilo é um alimento. Pra ele é alimento só o leite mesmo, porque parecia que quando ele tava no 4º, 5º mês, ele sempre olhava a gente comendo, sabe? Se eu tentava dar alguma coisa pra ele, ele comia. E agora, nesse início do 6º mês, ele não prestava atenção. Pra ele era tanto faz. Eu vou fazer igual a avó Neide diz e eu vou fazer igual ela fez, que ela falava assim pra mim que era pra mim começar a dar os alimentos pro quando o Hugo entendesse que aquilo era um alimento. Então, eu falei, vamos fazer igual ela falou. Quando ele começar a entender que aquilo é de comer, aí a gente tenta de novo, porque senão vai ser isso todo dia, esse griteiro chato, e eu não aguento isso. Então, quando ele começou a entender que aquilo era um alimento, quando eu comia, assim, eu percebi que ele tava olhando, que ele começava a mexer a boca, assim, aí eu comecei a dar de novo. Tudo isso aconteceu no início do 6º mês, e quando eu estava indo no final do 7º mês, eu tentei dar um mingauzinho de mucilon, fiz assim, bem ralinho assim, e dei pra ele, e ele super aceitou. Foi aí que a gente começou mesmo a introdução alimentar. O que eu tinha previsto, que era no início do 6º mês, não deu certo, e foi pro final do 6º mês pro início do 7º mês. O que ele come hoje em dia, gente, o que ele aceitou, vou falar uma realidade aqui pra vocês. Quando ele tava em Campinas, ele comia muita coisa. Parecia que tudo que minha tia dava, parece que tudo que as pessoas fazem com o Hugo super dá certo. E quando eu vou fazer, nunca dá certo. Que bosta. Quando ele tava em Campinas, ele tava comendo feijão. Eu vi ele comendo morangos, bolacha, ele aceita super bem. Mas eu tenho medo de dar pra ele, porque ele tem os dentinhos, né? E aí ele morde, assim, tem costume, tem que dar, mas tem que ficar sempre de olho. Quando a gente voltou da viagem, ele não aceita tanto o mucilon que nem ele aceitava antes. Antes eu dava mucilon pra ele, ele super, nossa, se lambuzava todo. Eu dava colher pra ele, assim, ele ponhava na boca e fazia, passava a colher no rosto. Era lindo de ver. Hoje em dia parece que é tudo uma questão de costume, né? Então, que nem a doutora falou quando eu falei sobre a introdução alimentar do que tava dando, não tava dando tão certo assim. Que nela, e aí ela disse que é uma questão de costume. Então, se você dá hoje uma maçã pro seu filho e ele não aceitar, tenta dar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, dá a mesma coisa. Em vez de ir dando assim, se seu filho não aceitou o alimento de uma vez, assim, em vez de fazer igual você sempre vê na internet, que cada dia é um alimento diferente, você pega uma semana só pro alimento. Tipo, ai, ele não gosta de melancia. Então, eu vou comprar uma melancia para a semana toda e eu vou tentar dar essa melancia a semana toda. Porque às vezes o bebê só põe na boca e já gosta, então nem dá tempo dele sentir o gosto. Então você tem que ir incentivando com umas brincadeiras,
pra ele ir aceitando. Então, hoje em dia, o Hugo não come tanto mucilon assim, mas ele come. Ele come, eu dou Danone, ele super aceita, mas não come. O Hugo, ele não faz ainda uma refeição inteira. Tipo, se eu chegar com Danoninho, ele não vai comer aquele Danoninho inteiro. Sempre no meio do caminho, assim, ele sempre fica nervoso e para de comer. Não sei porquê, mas ele sempre para de comer. E não é porque tá com barriga cheia. Ele mesmo fica nervoso e para de comer. Então, ele come Danone. Morango, ele gosta muito de morango. Laranja, ele gosta de laranja. E ele come miojo, gente. Miojo foi a única coisa que eu consegui, assim, introduzir que eu vejo ele comendo bem. Não é uma coisa que faça bem pro bebê. O que eu faço? Eu pego, em vez de fazer o miojo e colocar o coisinha do miojo, eu ponho só o miojo mesmo na água, sem aquele temperinho. Só o miojinho mesmo, ponho um pouquinho de sal, porque, né, gente, sem gosto. E eu ponho um pouquinho de sal na água pra ficar pra ver se fica salgado. E aí eu dou pra ele um pouquinho. Ele não enche a barriga de miojo, come só um pouquinho. Mas ele se alimenta bem, assim, se eu dar pra ele. Macarrãozinho, né? Macarrão também, macarrão normal, que eu dou, ele também come. Essas pastas, assim, ele come bastante. E como eu disse, ele come bolacha. E é isso mesmo que meu filho se alimenta. Então, a introdução alimentar aqui foi bem difícil, tá sendo bem difícil. Eu fiz esse vídeo mesmo mais pra contar como que tá sendo a experiência, porque às vezes não é tudo assim lindo que nem a gente vê na internet. Às vezes nosso filho em casa não aceita os alimentos do mesmo jeito que os filhos das blogueiras aceitam. Então eu quis contar aqui a minha realidade pra vocês, porque se você estiver passando por isso, saiba que um dia tudo vai certo, né? Então, antes, no começo do 6º mês, eu ficava muito desesperada por causa de tanta gente falando que tem que dar isso, tem que dar aquilo. E, eu não dou doce pro Hugo, foi uma coisa minha e do Giovanni, que era uma coisa que eu tava vendo na internet que eu achei que faz todo sentido. Eu não como doce, tá? Não vou falar que eu não como brigadeiro e tal, mas bala, chiclete, pirulito eu não gosto, eu odeio, eu tenho nojo. E foi o que eu li na internet, que eu vi vídeos também, que se você começar a introduzir doces no meio da introdução alimentar, seu filho vai pegar gosto de doce e aí ele vai virar um viciado em doce. E aí ele vai ter os problemas, né, gente? Diabetes tá aí, tem as cáries no dente. Então, quanto mais você puder evitar, melhor vai ser. Óbvio que você não vai deixar de dar doce pro seu filho. Às vezes você tá numa festa, tá todo mundo comendo doce, seu filho tá pedindo doce, você dá. Mas não uma coisa que você tem que introduzir no dia a dia, sabe? Tipo, hoje eu vou dar doce, todo dia que alguém chegar aí na sua casa, você dá doce, também não é uma coisa necessária. Então, às vezes, assim, já tentamos dar um sorvetinho, mas bem pouquinho, assim, de sorvetinho. Mas bolo também eu não dou. Nada que seja muito doce, assim, doce, bolo de aniversário que eu falo. Eu resolvi não dar pro Hugo, só se eu ver mesmo que ele tá querendo aquele doce e eu não vou deixar ele passar à vontade. Mas se ele não tá pedindo, você não tá prestando nem atenção no que é aquilo, eu não dou. Vai ter muita gente que vai dar palpite, você vai ficar estressado, igual eu fiquei estressado, mas se você ficar estressado vai ser pior. Então, se acalma, você não vê uma criança de 4, 5 anos que não faz uma refeição, que não se alimenta, não vive só de peito, então tudo tem o seu tempo. Por enquanto tá sendo difícil a introdução alimentar do Hugo, a gente ainda tá na fase de introdução, já era pra estar na fase de alimentação, mas a gente ainda tá na fase de introdução. Apenas tenha paciência. O dia que o Hugo entrar na fase de alimentação, que eu ver que ele tá comendo, pode ficar tranquilos que eu venho aqui fazer um vídeo contando como que foi, como que eu faço os alimentos dele. E vocês com certeza vão ver nos vlogs afora também. Então, continuem acompanhando os vlogs que vocês vão ver os processos de introdução alimentar do Hugo. Então, a introdução do Hugo está sendo com o 7º mês. E tá difícil ainda, gente, tá difícil, mas um dia a gente vai conseguir. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de gostei, de se inscrever no meu canal, de me seguir nas minhas redes sociais. E um beijo, fiquem com Deus e tchau!